junto do Pai, nunca mais vão chorar, pois o Cordeiro enxugará dos olhos toda lágrima. Eu vou pro céu estar com Deus. Tempo. Vamos lá então? 1, 2 e 3. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Agora olha para essa pessoa simpática que está do teu lado e fala esse versículo para ele. Fala assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Oh, glória! Agora vira para o outro lado, para o irmão que está do outro lado, e diga para ele: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Quantos creem nessa promessa? Levanta a mão. Você crê nessa promessa que ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará? Podemos sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero nesta hora externar minha gratidão por todos aqueles que estão nos visitando nesta noite. Se eu fosse falar por nome, talvez eu pecaria em não citar um ou outro. Portanto, eu quero de uma forma coletiva assim agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam, desde lá de Vale de Câmara, pastor Timóteo com toda a sua igreja e todos os demais que estão aqui conosco nesta noite. Haja visto que nós esperávamos também pastor Gonçalo juntamente com a sua igreja ali de Aveiro, mas creio eu que por razões de forças maiores ele não pôde estar conosco nesta noite, mas graças a Deus que nesta noite alguém que prometeu está aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui nesta noite para abençoar a tua vida e para me dar vitória nesta noite. E querido, voltando para dentro do texto que nós acabamos de ler, dentro da palavra lida aqui, o escritor aos Hebreus, por curiosidade e especulação nossa, nós sabemos perfeitamente que a carta aos Hebreus não tem um autor. Muitos dizem que poderia ser Paulo, outros dizem que poderia ser Apolo. Haja visto que ficam só especulações e ninguém consegue definir quem é o seu escritor exato. Uma coisa nós sabemos, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Quando nós falamos em inspiração, essa palavra no grego quer dizer um sopro de Deus. Nós falamos de pneuma, Deus assoprando este livro. Portanto, aqui o escritor aos Hebreus no capítulo 10, ele no verso 37, ele diz da seguinte forma: porque ainda um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Portanto, nós vemos aqui ele fazendo uma afirmativa. Ele afirma aqui que por um pouco espaço de tempo ele virá, ele não irá falhar na tua vida. Quando eu leio isto, eu começo então a viajar nas páginas das Sagradas Escrituras. Eu vejo da mesma forma Moisés escrevendo no livro de Números, dizendo da seguinte forma: que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, nós vemos aqui uma ligação, uma concordância entre esses dois textos e entre esses dois versículos. Aqui o escritor aos Hebreus diz que por um espaço de pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Moisés já diz lá que Deus, ele não é homem, nem filho de homem para que minta ou para que arrependa. Portanto, nós vemos aqui a promessa de Deus, ela não pode ser violada, ela é infalível. Por mais que muitos dizem que não acontecerá um arrebatamento, por mais que muitos dizem que não haverá segunda vinda de Cristo, nesta noite, sem um pingo de medo de errar, Jesus voltará. Amém. Jesus voltará. Amém. E eu quero nessa noite chamar a vossa atenção, meus queridos. Muitos dizem, muitos fazem essa pergunta, pastor Timóteo: quando será? Que hora será? Teve um determinado sujeito que eu digo que é louco, nos Estados Unidos. Ele quis dar datas, e a primeira data dele que ele disse, não me foge memória, foi
foi em setembro de 1987. Ele disse: haverá um arrebatamento nessa data, vai desaparecer um grande povo da face da terra. Sabe o que os americanos fizeram? Começaram a vender casa, começaram a vender móveis. Muitos começaram a vender tudo e ficaram todo mundo na expectativa. Vai chegar o dia, vai chegar o dia. Começou a chegar a semana e aquela ansiedade tomando conta dos americanos. Chegou o dia, não aconteceu. A Bíblia diz concernente o dia, a hora, a data, ninguém sabe, senão Deus. Pastor, então quando acontecerá? Presta atenção todos aqui em nome de Jesus, que eu tenho uma mensagem para o teu coração agora. O meu Jesus que veio a essa terra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Os apóstolos que andavam com ele tinham essa mesma curiosidade que você tem, que eu tenho. Mas certa vez eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? Aí Jesus diz: concernente o dia, a hora, isso não convém a nós, mas vem cá que eu vou falar para vocês um segredo. Chegou e disse: olha, quando ouvir dizer rumores de guerra, quando ouvir falar nação contra nação, quando ver pai contra filho, filho contra pai, quando ver peste, doenças, ficai atento, porque os dias estão próximos. Em uma outra mensagem, juntamente com os seus discípulos, ele disse: olha, quando amadurecer a figueira, o tempo está próximo. Israel, o símbolo de Israel é uma figueira. Em 1948 cumpriu-se essa palavra. Israel voltou a ser uma nação independente. A figueira já está madura. Jesus está à porta. Se você pegar a cadeia escatológica, Mateus capítulo 24, você vai ver que todos os sinais estão se cumprindo. E ele disse: só um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. E eu faço uma pergunta para você agora. Olham todos aqui. Se nesse exato momento, meu querido, minha querida, o arcanjo ele tocasse a trombeta de Deus, o que seria da tua alma? Se nesse exato momento o arcanjo tocasse essa trombeta, o que seria de ti e da tua alma?